Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Vamos, hoje, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nesse dia 12 de fevereiro de 2025, estamos na quinta semana do tempo comum. E a primeira leitura é retirada do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 4b ao 9, depois de 15 ao 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de frutos saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olhamos agora para esse relato de Gênesis, né? Olha só, no jardim do Éden, Deus colocou tudo que o ser humano precisava para sobreviver. Ele tinha ali tudo. Tinha a presença de Deus, tão maravilhosa, que preenche tanto. Tinha os frutos da terra para se alimentar. O ser humano tinha tudo. Bastava ser obediente para ter uma existência em paz com Deus, para não conhecer a morte, para não conhecer o pecado. Mas o ser humano, para amar de verdade a Deus, precisava ser livre. Deus nos fez totalmente livres, mas também responsáveis pelos nossos atos. Ele nos orienta, ele fala, tal ato gera tal consequência. Se você fizer isso, tal coisa vai acontecer. Assim como ele explicou ali a Adão. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Por desobediência, a gente vê o que aconteceu. E hoje, né, eu não vou me alongar aqui, porque as leituras vão avançar nos próximos dias. Mas hoje a gente vê também pessoas querendo ser detentoras do bem e do mal. Elas querem dizer o que é o bem, o que é o mal, de uma maneira relativa, de uma maneira subjetiva, de maneira que cada pessoa invente uma verdade para si. Eu sou o dono do bem e do mal. Eu digo que é bem. Eu digo que é mal. Eu determino na minha vida. Eu mando na minha vida. Eu escolho o que eu posso chamar de bem e o que eu posso chamar de mal. As pessoas estão se colocando no lugar de Deus hoje. Querem ser definidoras do bem e do mal. Mas o bem e o mal são verdades objetivas. Não tem como cada pessoa criar uma verdade para si. O bom, o sumo bem, é bom para todos.
O mal, o sumo mal, é mal para todos. Vamos avançar na nossa reflexão. Porque Deus é grande, a sua criação é maravilhosa, o ser humano precisa voltar a olhar para a grandeza de Deus. O Salmo é o 103, em algumas traduções 104, e o refrão diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhe deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Nós estamos falando exatamente disso aqui. Precisamos voltar a olhar para a majestade de Deus, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nos sustenta e nos alimenta. Por que eu digo isso? Porque desde lá da queda, da desobediência no Jardim do Éden, o ser humano tenta se alimentar sozinho, o ser humano tenta criar verdades para si, o ser humano tenta agir como se não dependesse de Deus. E conforme a história humana foi avançando no seu curso, mais independente esse homem tentou se tornar. Como que dentro de uma cidade grande, as pessoas olham para baixo, para o cinza, para aquilo que as pessoas criaram, a humanidade criou, tecnologia, o alimento já está no mercado, as coisas só são compradas, não são produzidas. E a pessoa vai ficando fria, arrogante, soberba. A gente vê isso principalmente nos grandes centros, onde há uma certa riqueza. Há crianças que nasceram ali no cinza da cidade e quando saem da cidade, veem ali os animais, uma floresta, elas ficam maravilhadas com aquilo e pensam: nossa, mas que mundo é esse? E alguns até tentam, deixa eu voltar para a realidade da cidade. Na verdade, a realidade é a natureza. A cidade foi criada pelo homem. Toda essa construção para trazer uma falsa segurança é uma criação humana. Você entende como que nós devemos voltar um pouco a nos colocar na presença de Deus e perceber que somos dependentes dele e não da invenção de outros seres humanos? Tem gente querendo se colocar no lugar de Deus. Tem gente querendo criar tanta coisa, vida em laboratório, alterar questões do DNA, tirar a vida no ventre das mães, encerrar a vida de alguém que já está idoso, idosa. Olha, estão tentando se colocar no lugar de Deus. Vamos, meus amados irmãos, como católicos que somos, nos colocar no nosso lugar como criaturas que são sustentadas por Deus. A gente trabalha, sim, mas é Ele que faz dar fruto o labor das nossas mãos, como diz o Salmo. Precisamos voltar a olhar para Deus como Criador, nos reconhecendo como criaturas dependentes, totalmente dependentes dEle. Vamos para o centro da liturgia no Evangelho de hoje, que é retirado de Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem
Isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua aqui batendo de frente com os fariseus, batendo de frente com todos aqueles que estavam presos numa tradição ritual de aparências. Tem que lavar a mão assim, tem que comer tal tipo de alimento, tem que evitar isso, evitar aquilo. No sábado só pode dar tantos passos. Jesus vem colocar o mandamento do amor em primeiro lugar. O amor a Deus e o amor ao próximo, com respeito, caridade, ajuda mútua. Ele fala que o que vem de fora não é capaz de contaminar o homem no sentido dos alimentos, porque ali os fariseus ficavam com um rigorismo, declarando vários alimentos como impuros, baseando-se em tradições humanas que foram se tornando cada vez mais pesadas conforme o tempo foi passando. Jesus fala que o alimento entra e sai pelo caminho natural. Isso não é o que deixa o ser humano impuro, mas aquilo que brota do coração. As más intenções do coração, os maus pensamentos, é isso que deixa alguém impuro. Jesus vem elevar os mandamentos da lei de Deus para a reta consciência, para a reta intenção. É a pureza de intenção que torna um ato bom ou ruim. Jesus está dizendo que as impurezas saem de nós, saem de dentro do coração, quando nós estamos com uma má intenção. Isso vale para tudo na nossa vida hoje, meus amados irmãos. Precisamos elevar o nosso olhar para termos uma visão espiritual sobre isso. Tudo que você faz a cada dia deve passar pelo crivo deste julgamento. Qual é a minha intenção naquilo que eu estou fazendo? Uma má intenção pode tornar impura toda a obra, inclusive uma obra de caridade. Se eu só dou cestas básicas, se eu só falo de pobres por causa de um partido político, por causa de uma ideologia que é anticristã, a minha intenção está apodrecida no meu coração. Se eu me visto com véu, se eu falo de Deus, se eu começo a cobrar os outros por causa de todo um gestual na missa, mas por causa de uma vaidade minha, meu coração está apodrecido em coisas superficiais. Então, temos que aprender a não julgar nada pelas aparências. Só Deus sonda os corações, só Deus vê as retas intenções, ou não, das pessoas. Mas cabe a nós cuidar da nossa reta intenção. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou gravando esse vídeo com a liturgia? Para quê? O que eu quero? Qual é a minha intenção verdadeira? Eu preciso analisar, e se não for uma reta intenção, que eu pare de fazer essa obra por aqui. Porque a obra não é minha, é a obra de Deus. Quando passar a ser algo meu, a minha intenção se desviou da sua finalidade. É só um exemplo, mas faça aí este movimento em tudo que você faz ao longo do dia. Ao dirigir, ao trabalhar, ao cozinhar, ao construir, veja qual é a intenção que está perpassando suas ações. Aí sim, você trabalha para purificar a sua vida. Porque é de dentro do coração do ser humano que saem as impurezas. Ou, claro, de dentro desse coração pode sair a pureza, a alegria, o amor, se ele é movido pelas retas intenções de agradar a Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.